Desde que os primeiros humanos passaram a observar a natureza, fizeram perguntas sobre si próprios e a origem de todas as coisas. A ciência vem dando explicações importantes, mas existe uma fronteira que ela ainda não superou. Vamos tomar como exemplo a ciência do cérebro. O cérebro humano, essa maravilha que é o organismo mais complexo que existe. A mente. A mente e a consciência são produtos exclusivos do cérebro ou, na verdade, representam poderes que vão além? O que é realmente a consciência? Como explicar o seu funcionamento? Que a mente e a consciência transcendem o mecanismo que está dentro da nossa caixa craniana. A mente é o único instrumento capaz de compreender a si próprio e perguntar: quem me criou? Ao mesmo tempo, é o único que pode responder a essas perguntas. O que explica os sonhos? Que processos cerebrais permitem o ser saber que ele é humano? O que nos possibilita ter noção de que nós somos nós mesmos? Os pesquisadores consideram que as reflexões e o pensar podem ser explicados como uma combinação de um complexo conjunto de células nervosas. Assim também pensam sobre os sentimentos. Felicidade, alegria, tristeza, amor, amizade e a vocação, por exemplo. A ciência focada na matéria ainda procura o lugar onde a bioquímica cerebral produz o pensamento e as emoções. Não encontrou e não vai ser fácil encontrar. Porque tudo acontece na mente, que usa o cérebro, mas não é física. A mente é o motorista que dirige, o cérebro é o carro que obedece. É a natureza metafísica do ser humano que comanda uma parte da biologia cerebral. Se a pesquisa científica ficar limitada, julgando que os segredos se escondem apenas nas partículas físicas, sempre haverá uma enorme lacuna a ser preenchida. A explicação da consciência não será encontrada numa área especial do cérebro, não vai. Porque a sua essência não é de origem fisiológica. Por isso se estuda o cérebro do físico Einstein, que ficou conservado. Até hoje não se encontrou nele qualquer diferença significativa dos demais cérebros. Qual é o salto colossal que falta? Qual é? É unir os estudos da natureza física com os da natureza espiritual. A logosofia pode dar uma grande contribuição nesse sentido, porque tem resultados positivos comprovados em seus praticantes. Por isso se apresenta como uma ciência auxiliar de todas as demais ciências. A neurociência sabe que os neurônios se movimentam centenas de milésimos de segundo antes do corpo executar o comando correspondente. Mas há outra relação de causa e efeito. Porque existe uma força que chega primeiro. Muito antes, o pensamento deu o real comando, que foi obedecido pelos neurônios. O pensamento não é produto exclusivo das funções cognitivas do cérebro, porque não é de origem física. A maneira pela qual a mente aprende a aprender também é uma questão não compreendida pela ciência. Quem é o indivíduo? Quem aprende? Como explicar os movimentos na mente que não são desejados por nós? Se eu não quero assistir a um programa de TV, por exemplo, eu desligo ou mudo de estação.
Se uma música não me agrada, eu posso diminuir o volume do rádio, não posso? Mas como fazer na nossa mente quando alguns pensamentos não são bem-vindos e tiram a nossa paz? Como lidar com as preocupações estressantes, ansiedade, temores, depressões, a insegurança, por exemplo? Tudo aquilo que compromete a alegria de viver. Porque não é simples como desligar ou mudar de canal. Por quê? A resposta é clara. Quando se trata de pensamentos, estamos lidando com seres que têm vida própria e agem com autonomia. Procure se lembrar de quantas vezes você falou algo ou cometeu atos e depois acabou se arrependendo. Se lá no fundo da alma, você não queria agir daquela forma, por que então deixou acontecer? Porque tantas vezes durante a nossa jornada nos sentimos impotentes diante daqueles impulsos que vêm lá de dentro. Essa é a força do pensamento que ele não se origina somente nos neurônios. Tudo ocorre numa região íntima do nosso mundo interior. Para essa área ser compreendida e dominada é preciso ter conhecimentos. Conhecimentos que vão além do cérebro e penetram na natureza metafísica do ser. Olhe para si mesmo e pergunte: quem é realmente esse ser que existe em você? Quem é essa pessoa que sente, ama, vibra, sofre, sonha, tem esperança, usa inteligência e absorve sabedoria? Quem é essa pessoa? Esses são conhecimentos que estão fora da esfera física. Os circuitos neurais são causas, mas também são efeitos. São consequências, não representam a causa primeira. O cérebro não é só causa de tudo que acontece na nossa vida, é também efeito de outra causa, outro comando. Que comando? No ensinamento da logosofia, o cérebro obedece à mente e a mente deve obedecer à consciência. Por sua vez, a consciência está ligada à nossa natureza espiritual, que deve presidir a nossa vida. O ser humano é dotado de duas naturezas, física e a espiritual. É um sistema porque são partes interrelacionadas, interatuantes, interdependentes. É fundamental entender quem é esse ser que sente, sorri, chora e se encanta com a beleza de um beija-flor. É preciso explicar quem somos nós, capazes de usar o nosso equipamento psicológico, dirigir os pensamentos, sentir e refletir sobre a nossa vida e a nossa morte. É preciso reconhecer a natureza espiritual da criatura humana tão real quanto a física. É o nosso ser interno que usa a consciência, sente, realiza o esforço mental e aciona a função cerebral. Por que será? Por que será que somos dotados de um órgão com habilidades tão colossais, se durante uma vida utilizamos apenas uma fração das suas imensas possibilidades? Seguramente por uma razão muito maior do que a estreita utilidade que se tem imposto à inteligência humana. O mecanismo cerebral existe para servir a mente, e a mente nos foi dada para os fins mais nobres da superação humana. Cabe ao cérebro obedecer. Obedecer à mente para produzir conhecimentos maiores, de maior hierarquia. Como compreender a grande razão da existência humana, por exemplo? Caso contrário, permanecerá subutilizado. Descobrir e cumprir a nossa missão nesse campo de lutas que é a vida
entender a criação que nos cerca com todas as suas maravilhosas leis universais e realizar o processo do nosso aperfeiçoamento. Essa é a razão de sermos dotados de um equipamento tão fabuloso. Esse é o sentido da vida. Temos uma nave espacial na nossa cabeça, mas que vem sendo utilizada como um simples automóvel, que se limita a transitar na estrada sinuosa das tarefas rotineiras da sobrevivência física. Grande parte do poder que existe guardado em nós tem sido desperdiçado, porque fica restrito ao progresso físico, que é o meio, não o fim da vida. Por isso as crises se sucedem numa cultura que está em decadência. E a felicidade permanece sempre incompleta. A natureza não gosta do desperdício. Por isso a história tem sido marcada pela ascensão e queda das civilizações. Civilizações que não realizam o seu objetivo evolutivo. O que não cumpre sua finalidade não se conserva. O motivo supremo e espiritual de sermos dotados de inteligência. Esse é o conhecimento fundamental, essencial que falta. Esse saber que vai revolucionar o rumo da ciência e fará nascer a verdadeira cultura, capaz de conduzir o ser ao cume da sua condição de humano e construir a obra maior da sua existência. A outra questão que atrasa o necessário avanço. A teoria diz que o Big Bang originou tudo o que existe no universo, mas essa suposição vem sendo contestada por alguns setores da ciência. Isso é bom, mas falta explicar o que veio antes. Por que essa dificuldade? Tudo no universo foi pensado. Pense na explosão de um depósito de sucatas. Pense. Uma explosão onde as matérias foram se fundindo e resultou num avião na sua frente, com piloto e pista prontinho para voar. Você está achando absurda essa hipótese? Eu também acho. Da mesma forma que é inconcebível olhar para nós e para este universo esplendoroso e acreditar que tudo nasceu do acaso. É essencial compreender que a ciência humana é um reflexo da ciência universal. É essencial compreender a causa que causou todas as causas, a sabedoria que gera todas as sabedorias, a consciência que criou todas as consciências. É essencial compreender a mente. A mente que deu origem a todas as mentes.